E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Juan. Na semana passada, se vocês lembrarem bem, se vocês não lembrarem, dá uma olhadinha no card aqui em cima. A gente começou um projeto de uma luminária e com a temática do Super Mario, né? Então hoje a gente vai dar uma continuidade nesse projeto, já colocando ele na máquina. E eu vou mostrar todo o background por trás, né? Qual que vai ser o material que a gente vai trabalhar e todos os parâmetros que a gente vai estar utilizando para a gente cortar essas peças. Acompanha comigo. Então, pessoal, aqui já está o arquivo aberto, tá? Eu só reposicionei ele, mas ele já está tudo aberto aqui, tá? Então aqui tem as imagens que a gente havia escolhido no momento anterior e as 6 peças para a gente poder estar trabalhando o recorte, tá? Então assim, o que a gente vai estar trabalhando agora primeiro? Vai ser as peças de MDF, tá? Então aqui a gente tem todas as linhas pretas, né? Que a gente já posicionou, eu já posicionei elas para função de corte na potência 60 com velocidade mínima de 55, né? Potência mínima de 55 e a velocidade de 16, tá? Então isso daqui significa que ele vai andar 16 milímetros em 1 segundo. Já vamos dar OK. E já está todo definido para isso daí. A área que eu vou precisar cortar, ela está disposta aqui em cima. Então eu preciso de um espaço de 45 centímetros por 30 centímetros, mais ou menos, né? Então é bom sempre ter uma margenzinha de segurança aí. Então, de modo geral, é isso daqui. Agora a gente só tem que ficar atento, porque a gente tem algumas peças com corte pequeno. Então, por exemplo, aqui, né? E algumas peças que podem cair. Igual aqui, no meio, os olhos, o L aqui em cima, né? Mesma coisa no Mario, no Bowser e na estrelinha. Então, agora vamos passar isso daqui para a máquina. Salvar e enviar para a máquina. Bom, agora a gente está aqui na máquina, tá? Então vocês viram já aqui na telinha que já chegou as peças para a gente estar cortando. E eu já posicionei aqui o MDF branco para a gente estar utilizando esse aqui como material dessa peça, tá? Mas por que o MDF branco? Porque ela já vem com acabamentinho, já fica uma coisa mais bacana. Num próximo projeto a gente vai fazer também a pintura, né, de uma das peças, então a gente deixa isso aí para um novo projeto. Então vamos lá. O que eu vou fazer? A placa que eu estou utilizando aqui atrás, que já está dentro da máquina, ela já tem alguns recortes de alguns trabalhos antigos. Então o que eu vou fazer? Eu vou reajustar o ponto de início, tá? Através dessas setinhas amarelas aqui do painel da máquina, e eu vou posicionar ele num determinado campo que eu acho que vai caber todas as peças. Então vamos lá. Setinha para cima, vou posicionar ali, aperto o botão de origem. Isso daqui vai me determinar que aonde o ponto que ela está agora é o ponto que vai iniciar todo o processo. Então, isso daqui para mim delimita que ali é o ponto de partida da máquina. Bom, vocês estão vendo que tem algumas pedras aqui em cima. Esse daqui é para eu conseguir deixar a peça plana. Porque como é um MDF muito fino, isso pode acabar se tornando dependendo da forma como ela é transportada e tudo mais, e por causa da umidade do ar, calor e tudo mais, ela pode acabar ondulando. Então isso daqui me ajuda a ter um plano mais uniforme. Então vamos lá. Posicionei aqui. Posicionei aqui. Lá em cima. Aqui em cima. E eu vou apertar agora o botão de box. O que é isso? Ele vai me delimitar qual que é o espaço que eu vou precisar utilizar dessa peça de base, né, desse meu MDF, que vai ser a área de corte que ele vai precisar. Aí nesse momento eu presto atenção se não vai ter nenhuma peça que vai ficar em algum corte que já existe, se vai estar tudo dentro dos limites, né? Então uma vez que agora está tudo certo, eu venho então com uma peça de altura focal, né? Nesse caso aqui é 6 milímetros e cada máquina varia. Tem algumas que são mais próximas, outras que são mais longe. Eu gosto de focar sempre pelo centro mais ou menos da peça, que isso garante que todas as laterais vão estar mais ou menos com a mesma altura. Então a chance de eu perder uma peça ou ter que fazer um retrabalho é menor. E agora chegou a hora divertida. Bora ver comigo?
E aí, galera, gostaram do que viram? Então, aquilo ali foi a máquina trabalhando, a gente tentou mostrar alguns ângulos um pouquinho diferentes, mas de modo geral é aquele ali. Agora eu vou tirar as peças aqui da máquina e vocês vão perceber o que acontece quando a gente determina daquela forma. Então, por exemplo, a peça do bouncer. Ela saiu inteira. Por que a gente pensou de fazer dessa forma? Porque agora eu posso estar utilizando esse buraco que ficou aqui para a gente poder estar colocando o acrílico e por cima do acrílico colando só os detalhes das outras peças. Então nós temos aqui então todas as laterais. Temos aqui então a do Bowser, a do Luigi, a do Mario, Cogumelo e a da estrelinha. Então pessoal, aqui eu já separei todas as peças de acrílico, tá? Eu já delimitei todas as peças que vão ser marcadas, né? Então o que eu fiz? Eu peguei as linhas que já estavam posicionadas lá no MDF e eu joguei para cá, né? Naquele quadrado que já tinha sido feito e mudei a cor dele para azul, tá? O que o azul vai fazer? Eu vou deixar ele com uma potência mais baixa e uma velocidade maior ainda na função de corte. O que ele vai entender? Que as linhas vão passar mais rápidas e não vai conseguir dar tempo de varar o acrílico. Ele vai ficar fazendo só uma linha guia para eu conseguir estar colando as peças. Então, pessoal, como vocês viram ali, eu já mandei para a máquina, tá, as peças e já posicionei o acrílico jateado que a gente vai estar utilizando. Por que eu estou usando o jateado? Porque ele vai ficar com uma luz um pouco mais indireta e vai ficar um pouco mais bacana na hora da gente estar fazendo a instalação da luz interna, tá? Eu já posicionei aqui, vocês viram na outra parte do vídeo do MDF como é que faz o posicionamento. Então aqui eu vou deixar um pouco mais dinâmico para a gente poder acelerar um pouquinho o vídeo, beleza? Só posicionar aqui, dar uma box. Ela já está fazendo toda a leitura do espaço que eu vou precisar. E agora, mandar bala. Então pessoal, depois de tirar da máquina, então tá aqui as peças de acrílico, né? Não sei se vai dar para ver na câmera, mas a gente já tem aqui todas as marcações, né, de como vai ficar as linhas. As peças de MDF toda recortada. Como vocês viram lá, eu falei que a gente ia ficar com elas todas vazadas, justamente para a gente poder estar vendo qual que vai ser o melhor local para a gente poder estar colocando a cor ou não colocando cor nenhuma. Então agora a gente vai começar a primeira montagem, só para a gente ver se as peças estão tudo se encaixando, né? E a gente já vai definir qual que vai ser as laterais que vão aparecer. E aqueles dentinhos que são todos feitos lá na máquina, ó, a utilidade dela é essa daqui. Você tem um encaixe certinho, sem você ficar tendo que ter dor de cabeça na hora de montar. Beleza, então a gente já tem o nosso caixotinho de luminária já pronto, né? Basicamente, agora é só a parte de separar certinho o que a gente vai querer. No acrílico, ele tem uma pequena película que a gente precisa tirar, é uma película de proteção. Então a gente tira ela aqui, sem grandes problemas. Pessoal, então aqui a gente vai fazer agora a pintura das peças. Eu vou estar usando um palitinho de churrasco e um verniz vitral comum. Nesse caso eu vou estar usando o vermelho para estar mostrando nesse daqui. E conforme vocês forem acompanhando, a gente vai estar fazendo nas outras peças também. O verniz vitral ele dá certo para poder pintar as peças de acrílico, né? E como eu já tenho a marcação aqui, eu consigo estar acompanhando a partir disso. É um trabalhinho meio chato, um trabalhinho meio demoradinho, mas é recompensador depois. Lembrando que não tem necessidade de fazer essa pintura no verniz, tá? Se caso você quiser deixar ela do jeito que já estava, você pode deixar que ele já estaria pronto, a peça. A única coisa é que ela não teria cor, né? Você podia estar colocando adesivo, você poderia estar colocando, pintando com algum outro tipo de material, mas o verniz vitral ele é o mais recomendado.
gente pode estar usando papel toalha para estar dando uma limpada. E como ele é base de álcool, a gente consegue estar limpando tranquilamente isso daqui. Lembrando que o verniz vitral é um material que demora um pouco para secar, tá? Então, por isso tem que tomar cuidado na hora que estiver mexendo. Agora que a gente já pintou mais ou menos, a gente agora espera secar. Então, pessoal, você tá para perceber, pelo menos a olho nu aqui na câmera, não sei se está pegando, que ela tem algumas manchas, de alguns lugares um pouco mais fortes e outros mais fracos, né? Se colocar a luz aqui talvez fique um pouco mais prático, mas aí já dá para ver como que ela vai ficar o desenho depois que ela estiver iluminada. Certo, então eu já abri aqui a imagem do Mário, a gente está vendo aqui que tem o olho azul e a roupa azul, a gente vai usar o mesmo tom para os dois. Ah, mas por quê? A gente não ficar colocando muita cor sobre cor, então acaba ficando um pouco mais prático para a gente. Vou mostrar agora como é que a gente faz a mistura do verniz vitral, né? Então a gente sempre começa pela cor mais clara, porque é mais fácil a gente escurecer do que a gente clarear. Copo de vidro, de preferência. Ah, Juan, mas isso aqui não é feito para pintar o vidro? É feito para pintar o vidro. Só que existe um detalhe, quando você limpa ele com álcool e água, você consegue tirar todo o resíduo dele, tá? Esse daqui era o que estava aquela laranja. Foi feito depois, então você está vendo que ela está todo limpo, né? Então a gente consegue limpar antes dele secar, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Um pouquinho do amarelo, que é a cor mais clara. Esse aqui a gente vai fazer o verde, né? Um pouquinho do amarelo e só um pouquinho de azul para a gente poder ir chegando na cor. Eu vou usar a mesma ponta que é o que eu vou limpar aqui. Então, ó, só um pouquinho de azul em cima do amarelo já esverdeou tudo. Então a gente consegue chegar no tom que a gente quer. Então sempre começa assim, a cor clara e depois a cor escura, porque é mais fácil a gente escurecer do que a gente clarear. Então ó pessoal, dá pra ver aqui que ele ficou tudo dentro, tudo verde. Então eu fiz aqui uma mistura bem leve de amarelo com vermelho, não ficou no tom certo da pele, né, porque é uma cor um pouco mais complicada da gente estar chegando. Eu precisava de uma cor um pouco mais clara, e o mais claro que eu tenho é o amarelo, então não vai dar muito certo não. Vamos lá. Agora no caso do olho, a gente sabe que ele vai ser um preto bem forte, então a gente pode agora estar colocando um pouquinho de azul, só para dar uma pequena escurecida no tom. É uma mistureira, eu sei, é uma mistura bona aqui, mas quando a gente não tem todas as cores, é assim que funciona a vida. Essa parte a gente já finalizou, agora tem que esperar secar para ver se precisa de uma segunda demão. Para fazer a parte da instalação, aproveitar que as outras peças estão secando, vai durar em torno de umas 12 horas a secagem do verniz vitral, tá? De 12, 15 horas, dependendo de como for ficar, em que ambiente vai estar. Se tiver um ambiente um pouco mais frio, ele vai demorar um pouco mais. Se tiver um ambiente mais quente, uma estufa, alguma coisa, ele vai ser um pouco mais rápido. O que a gente vai precisar para a instalação elétrica então? A gente vai precisar então de um soquete desse daqui que tem a base, tá? Por que a gente vai precisar desse daqui? Ele é mais fácil para a gente estar fixando na nossa peça. O que a gente vai fazer então? Aqui eu já tinha feito previamente, tá? Para ficar mais fácil para a gente, mas não tem segredo. Um fio, a gente vai descascar, vai pegar aqui a ponta
tirar a pontinha dela, né, dos dois lados. Aí vai colocar dentro do parafuso. Vai ter um parafuso aqui com uma chave Phillips, você vai conseguir apertar. Do outro lado também, uma de cada lado, não tem segredo. Na parte de baixo, a gente vai fazer depois que a gente colocar aqui dentro. A gente tira a parte de cima, passa a fiação por aquele buraco que a gente colocou anteriormente. É para isso que serve aquele buraco, né? Para não ficar tudo à mostra. Se quiser ser feito esse buraco pela parte da lateral, dá para ser feito também, né? No meu caso aqui, eu preferi fazer ela pela parte de baixo, porque a minha mesa, o furo dela que ela vai ficar exposta é na parte de baixo, então para mim fica melhor. Então beleza, uma vez que eu fiz o furo aqui, tá? Eu já posso, depois de ter feito a montagem, eu posso vir aqui e passando a cola. No caso aqui eu estou usando uma cola instantânea, tá? É o recomendado para você fazer isso daqui. Por que eu não vou usar parafuso? O material que a gente está usando ele é muito fino. E isso faz com que a gente, na hora que coloca um parafuso, ele perde um pouco de estrutura. E coloca mais ou menos centralizado. Beleza, está feito então a parte da instalação na base da peça. Então a gente já tem aqui toda a parte de fiação que nós deixamos separados. Do outro lado a gente faz a mesma coisa. Corta um pedaço e pega um plug macho, tá? De 2 pinos. É só abrir o parafuso que tem nele aqui. Ele já vai abrir desse jeito. Nesses 2 pinos ele tem mais 2 parafusos. Então com uma chavezinha Phillips ou uma chavezinha de fenda bem fininha, você consegue estar desrosqueando. Faz igual eu falei, né? Corta a ponta e dá uma descascada nela para poder ficar só essa partezinha aqui do cobre. Não precisa tirar totalmente o parafuso, que vai ser um pouco mais difícil para vocês colocarem depois. Dentro você pode estar fazendo um pequeno caminhozinho que normalmente eles têm, tá? Aqui dentro, para você não tá, a hora que você puxar ele, você não quebrar a fiação. Prontinho, só para ele não ficar em cima do pino aqui. Colocou o pino de novo e tá pronta a nossa instalação. Vamos fazer um teste agora. Tá, então aqui eu já liguei a fiação na tomada, peguei uma lâmpada que eu tinha aqui e sucesso, tá tudo funcionando. Então agora que já secou, pessoal, a peça, você já pode passar o dedo nela que não dá problema, vamos começar a montagem e a colagem. Eu estou usando então super cola, vai ser mais fácil, vamos começar então. Agora a gente vai testar para ver se está tudo certo com a parte da instalação e para ver já como é que vai ficar uma prévia da peça. E agora falta só colocar a lâmpada. Lembrando que a parte de cima a gente não passa cola porque a gente precisa trocar a lâmpada depois. E está pronta. Então pessoal, finalizamos o primeiro projeto aqui do canal. Se você gostou do que você viu, do que você aprendeu aqui, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário para um próximo projeto.
Quem sabe a gente não escolhe um projeto de vocês aqui para a gente dar continuidade, beleza? Nos vemos numa próxima.